irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem veio adorar ao Senhor nesta noite? Toma teu assento, por favor. Eu quero usar a minha oportunidade para externar a Deus a minha gratidão, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvo a Deus pelo convite feito pelo Denilson. Deus abençoe, Denilson, você e a sua casa. Irmãos, eu me sinto em casa aqui. Sou grato a Deus por esta oportunidade. Muitos amigos, muitas pessoas, mas eu louvo a Deus pela vida dos pastores desta igreja. Até porque eu sempre costumo dizer: a unção que você respeita é a unção que você atrai. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor Rogério. Deus abençoe. Deus abençoe. Pastora Gleice, ela não gosta que eu chame assim, mas pastora. Deus te abençoe em nome de Jesus. Minha pastora Anaí, que está ali atrás, Deus abençoe você e a sua casa em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus tem uma palavra aos nossos corações. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Livro de Lucas, livro do Dr. Lucas, capítulo de número 24, verso de número 30 ao 35. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo de número 24 do Dr. Lucas, verso de número 30. Louvado seja Deus. Louvo a Deus por esta oportunidade. Até aqui o Senhor tem sido conosco. Estamos aqui debaixo da bênção dos nossos pastores. E eu amo essa cidade. Eu só vim para cá para pregar hoje e ver minha casa que está fechada lá em cima, no alto da colina. Há 4 anos atrás, Deus nos levou para uma terra que eu não conhecia, não sabia nem onde que eu estava indo. Mas aprove a Deus que o Senhor preparou um celeiro de Deus, dos céus, para que eu e a minha casa, eu juntamente com a minha esposa, meu filho, pudéssemos estar congregando. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores. Para quem não sabe, servimos ao Senhor ali na Assembleia de Deus de Madureira, campo de Osasco, debaixo da bênção do nosso pastor Belchior Júnior, pastora Rafaela. São os pastores presidentes ali da cidade de Osasco e Carapicuíba. Estamos debaixo da bênção também do nosso pastor local. É difícil sair de lá. Eu mandei até uma mensagem para o pastor Rogério essa semana, porque eu aprendi a sair debaixo da bênção. Então, todas as vezes que eu saio, eu pedi para ele, porque hoje nós temos culto lá também. Mas aprove o Senhor que o Senhor nos trouxera nesse lugar. E eu não me preocupo, porque às vezes a gente olha e quem está embaixo acha assim: quem está em cima está pregando. Mas poderia ser qualquer um de nós que fosse dado posse a esse microfone. Eu tenho certeza e a convicção que o Espírito Santo de Deus iria usar de forma sobrenatural. Porque há sobre nós, sobre eu, sobre você, um Espírito que te aperfeiçoa, que te enche, que te fortalece e te capacita. Nós não somos nada, somos um canal. E nós estamos aqui por causa dele, é por ele. Se não fora por ele, o que seria de nós? Se você está aqui, se alegre, porque hoje ele quer falar conosco. Amém? Quem encontrou o livro do Dr. Lucas, como o costume da sua igreja, fique à vontade. Se quiser ficar em pé, se quiser ficar sentado, o costume da tua igreja você vai respeitar. Amém? Livro de Lucas, capítulo de número 24, verso de número 30, diz assim a palavra do Senhor: E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles.
Então abriram os seus olhos e foram reconhecendo, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava e no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. E ali encontraram os 11 que estavam reunidos e que diziam: verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Verso de número 35, eu finalizo. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como havia reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Louvado seja Deus. Aleluia. Esse texto é um texto conhecido. Haja vista que esse texto é narrado pelo Dr. Lucas, e a Bíblia cita que era domingo, quando logo pela madrugada, duas mulheres se reuniram, determinadas em cumprir um propósito. Então a Bíblia diz que as mulheres tinham um objetivo: ir até o túmulo aonde Jesus se encontrava, porque segundo a Bíblia, Jesus acabara de morrer. Diz o texto que Jesus vinha noticiando aos seus discípulos, segundo o livro de João, capítulo de número 14, João vai narrar que Jesus, na última semana da sua morte, ele vai começar a conversar com seus discípulos. De repente, Jesus vai começar a desvendar aquilo que eles esperavam ao ouvir. É bem verdade que nós sabemos que os judeus, eles estavam em sua terra, porém quem governava a terra dos judeus eram os romanos. E de uma forma muito simples e clara, os romanos, eles oprimiam os judeus, a tal ponto que eles se sentiam numa condição de escravidão. Eles pagavam impostos maiores do que os romanos. Diz a Bíblia que os judeus esperavam alguém que entrasse no governo, na política. É um ato delicado de se falar, porque muitos não entendem a importância da política no reino de Deus. Mas o texto vai dizer que o povo se sentia oprimido, esperava alguém que tirasse a pressão e o fardo pesado. Mas diz o texto que Jesus apareceu, ensinou, e quando eles esperavam pela popularidade, pela grandeza do nome de Jesus, que Jesus ia tomar o poder, a notícia é outra. Alguém olha e vai dizer que Jesus veio e disse: eu estou voltando para onde eu vim. Eu imagino os discípulos
que estavam acreditando, agora vai. Mas de repente, Jesus frustra aqueles discípulos. Mas Jesus diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque para onde eu vou há muitas moradas, e na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus está dizendo: o meu reino não é aqui. Jesus já tinha avisado os discípulos, mas a Bíblia diz que Jesus morreu, e quando Jesus morre, não deu tempo de preparar o corpo. Então as mulheres, elas olham e dizem: eu vou até o túmulo, porque eu preciso colocar as especiarias sobre o corpo. Mas na mente delas existe uma pergunta: como vamos tirar a pedra? Mas o texto vai dizer que mesmo com pedra no caminho, elas se direcionam para o propósito. A Bíblia vem dizendo que elas têm um objetivo, mas eu não quero pregar sobre isso. Eu quero só trazer para você a notícia, que quando elas chegam lá, o problema que estava acontecendo, de repente, não tem mais, porque a pedra, antes de chegar, Jesus remove. Como é que é? Jesus está morto, mas a pedra que prendia Jesus no túmulo já havia sido removida. O texto diz que elas chegam, olham para dentro do túmulo, mas não entram. E quando elas olham para dentro, elas procuram, e a Bíblia diz que tem 2 varões resplandecentes, que estão dizendo: porque procura aquele que está vivo entre os mortos. A Bíblia vai dizer que eles acrescentam, dizendo: ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Não. A Bíblia vai dizer que aquelas mulheres, elas estão atônitas, mas elas têm a notícia. Que notícia? Ele está vivo, e além do mais, ele ressuscitou. Quem tem essa notícia no coração não consegue guardar por muito tempo. É por isso que elas precisam levar essa notícia a quem está guardado, a quem está escondido, a quem está com medo. Mas elas têm a notícia boa, boas novas: ele está vivo e ele ressuscitou. Não, alguma pessoa já pegou. Eu vou repetir, não porque você não sabe, eu vou melhorar. Mas Deus olhou e disse: avisa Pedro que ele está vivo e ele ressuscitou. Em outras palavras, ele está dizendo: 3 anos e 6 meses, dizendo: eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Quem não acredita, não estou nem aí, mas avisa para quem quiser que a promessa se cumpriu, diz o Senhor. Elas chegam, aonde os uns estão. De repente, elas se deparam com uma situação. Os discípulos estão reunidos e ela diz: olha,
Fomos ao túmulo. Chegamos lá, infelizmente, a pedra está removida. Como é que é? Não tem ninguém no túmulo. E digo mais, tem 2 homens lá que disseram que ele está vivo e que ressuscitou. A Bíblia diz, João capítulo de número 20, vai narrar que os discípulos não entendem nada, e de repente Pedro, e a Bíblia cita mais um discípulo, mas nós entendemos que é João, e o texto vai dizer que esses 2 se levantam e vão correndo até o sepulcro. E quando eles chegam lá no sepulcro, diz a Bíblia, que agora eles percebem, mas a Bíblia diz que João é novo. João vai correndo, João chega na frente, mas a Bíblia diz que Pedro vai devagarinho, mas vai chegar, porque quem sabe aonde está indo, ele sabe que ainda que eu ando devagar, tem gente correndo na frente, mas eu vou chegar, eu vou no objetivo, porque o objetivo é chegar aonde foi enterrado Jesus. Escute, a Bíblia diz que quando João chega, João olha de fora, ele não entra. E João vai narrar que ele olha de fora, ele vê os lenços, ou melhor, os lençóis soltos no chão. Mas Pedro, quando ele chega, ele tem uma vista privilegiada, porque a Bíblia diz que ele entra. E quando ele entra, o texto diz que ele vê os lençóis no chão, mas o lenço estava dobrado. E a Bíblia vai dizer que eles não viram mais ninguém. Então eles voltam onde os discípulos estão. E quando eles voltam, a Bíblia diz que agora eles começam a conversar com os discípulos. Eles dizem: o que as mulheres disseram é verdade, a pedra foi removida. O que os homens disseram é verdade, ele não está lá. Mas uma coisa me chama a atenção: os lençóis estavam no chão, mas ao lado, os lenços que cobriam o seu rosto está dobrado. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Não. Ele deixou um aviso. Ele vai voltar. A Bíblia diz que tem 2 discípulos. A Bíblia chama esses discípulos, eu chamo eles, porque a Bíblia não dá nome, eu chamo eles de anônimo. Mas o outro chama Cleópatas. E a Bíblia diz que eles olham um para o outro. Não sei qual era a familiaridade dos 2, mas eles começam a preparar as suas coisas. Por quê? Porque se Jesus morreu, não tem mais motivo de ficar aqui. Se o motivo era Jesus, o motivo nunca foi homens. Já pega essa daí. Não. O motivo de estarmos aqui não foi porque pregamos. Nunca foi porque tocamos, cantamos, ministramos, dirigimos, porque temos oportunidades ou cargos. Foi por causa dele. Sempre foi por causa dele. Se ele não está na casa, não há necessidade de estarmos aqui.
Mas eu estou pregando e alguém entendeu que se ele está na casa, vale a pena cultuar, vale a pena adorar, vale a pena sofrer, pagar preço, cansado ou com dores, nós estamos aqui adorando, glorificando, exaltando. Não é por nós, é por ele, é por ele. Mas os dois não, os dois olham e dizem: vamos embora. E a Bíblia diz que na madrugada mesmo eles se preparam, e logo depois das notícias que vêm, eles se unem e pegam o caminho para Emaús. Emaús está a 60 estádios, era mais ou menos uns 12 quilômetros de distância, não era tão longe nem tão perto de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que eles estão frustrados pelas notícias. Já lidou com crente frustrado? Crente frustrado é um problema, porque só sabe reclamar. Crente frustrado é um problema, só sabe dizer: não tem jeito, não vale a pena, vamos embora. A Bíblia vai dizer que os discípulos olham um para o outro e se frustram pela notícia: ele morreu, não vale a pena estarmos aqui. Mas a Bíblia vai dizer que eles começam a caminhar frustrados, tristes, angustiados, abatidos. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho eles começam a conversar entre si, porque todo frustrado é assim, ele sempre tem alguém para ele desabafar problema. Não, desculpa, eu vou pregar, porque todo frustrado é assim, ele sempre sabe reclamar, ele sempre sabe murmurar. E os discípulos estão voltando para Emaús. Emaús significa lugar de descanso, lugar quente. Emaús significa lugar longe, mas a Bíblia vai dizer que eles estão voltando para o descanso. A Bíblia está dizendo que eles estão indo, mas no meio do caminho Jesus se apresenta. Não, você não entendeu, vou melhorar. A Bíblia vai dizer que eles estavam murmurando, mas eles estavam conversando entre si. E o texto vai dizer, e vai ser claro, que a conversa não era outra, era tudo que aconteceu durante aqueles dias em Jerusalém. Eles estão contando sobre a morte, eles estão comentando sobre a crucificação, eles estão comentando sobre as chicotadas, sobre a cruz, sobre o caminho do Gólgota. Eles estão comentando sobre as dores que Jesus sofreu, a injustiça que o mestre sofreu. Perceba, eles estão frustrados, mas eles continuam trazendo à memória Cristo. Não, você não entendeu. Tem crente frustrado dentro da igreja, mas da sua boca não sai mais nada senão Cristo. Do seu coração ainda tem Cristo, na tua mente ainda tem Cristo, mas está frustrado, dizendo: não, eu vou sair. Mas perceba que aonde você chega, só vem a palavra de Deus na tua mente, só vem a palavra de Deus no teu coração. É crente frustrado que lembrou que não se esquece do Cristo, do Cristo, do Cristo. Você pode estar frustrado com a igreja, mas Cristo ainda está no teu coração. Você pode estar frustrado com as coisas terrenas, mas Cristo ainda não saiu da tua mente, da tua boca. É Cristo. Tem muita gente, mas Jesus se apresenta. Eu vou correr aqui rapidinho.
Jesus se apresenta no meio do caminho, e quando Jesus se apresenta, eles começam a conversar, e Jesus pergunta: o que está acontecendo? O que acontece? A conversa de Jesus, os discípulos frustrados, eles olham para Jesus e perguntam: tu és peregrino, por quê? Porque eles não conhecem, eles não reconhecem, eles estão acostumados, a lembrança que eles trazem é o Cristo de sexta, e o Cristo de sexta está desfigurado, o Cristo de sexta está machucado, mas o Cristo que está encontrando com eles é o Cristo de domingo, o Cristo ressurreto, o Cristo transformado, transfigurado. Ei, deixa eu melhorar para você entender. A Bíblia diz que eles conversam com Cristo, e eles começam a debater, eles começam a conversar, eles começam a discutir, dizendo: tu és peregrino, não sabe o que está acontecendo. Esse homem estava aqui, ele tinha tudo para ser uma diferença entre nós, ele prometeu que estaria conosco, mas de repente ele nos deixou. Ele andou aqui no meio de nós, ele fazia curas que ninguém fazia, ele libertava aqueles que precisavam, ele foi muito perseguido, mas ele tinha uma palavra direta todas as vezes que alguém precisava, e mesmo assim ele se foi. Mas a Bíblia vai dizer que eles continuam dizendo: olha, o que aconteceu? Hoje nós estávamos aguardando a promessa, achando que não tinha mais jeito, até nos alegramos quando as mulheres chegaram e disseram: olha, a pedra foi removida. Até nos alegramos quando os homens que estavam com elas olharam e disseram: ele vive, ele é ressurreto, ele ressurgiu. Ei, até nos alegramos, mas a Bíblia vai dizer que eles continuam conversando e dizendo: os nossos líderes foram lá ver o que acontecia, e quando eles chegaram lá, eles viram um lenço no chão, eles viram o lenço dobrado, aventais do chão, mas o que eles precisavam ver, eles não viram. Não viu o corpo, e se não tem corpo, não tem mais história, se não tem corpo, não tem mais notícia. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles discípulos estavam conversando com Jesus, só que Jesus é diferente de mim e de você. Ele quer te ouvir falar, ele sabia o que estava acontecendo, mas ele quer que você coloque para fora aquilo que está te machucando, ele quer que você coloque para fora aquilo que está te ferindo. É por isso que ele pergunta: o que está acontecendo? É por isso que ele te pergunta: o que está acontecendo dentro de você? Ele está esperando você pôr para fora tudo, porque vai chegar o momento dele falar, vai chegar o momento dele abrir a boca. Enquanto você está falando, enquanto ele está te dando chance para falar, mostra para ele aonde a ferida, mostra para ele aonde que está a dor, coloca para fora aquilo que te prende, porque quando ele abrir a boca, algo vai acontecer. Eu já estou terminando. O texto diz que Jesus ouviu, mas chegou o momento de Deus conversar. E o texto que diz que quando eles terminaram de se queixar, Jesus abriu as Escrituras e trouxe para eles uma teologia básica e rápida, de Gênesis até os profetas. Jesus começou a contar para eles as Escrituras, e eles calados. Mas mesmo calado, o coração ardia. Pegou essa não, né? Porque mesmo calado, o coração arde. Eu estou pregando.
Tem hora que tem pessoas que estão caladas, mas isso não significa que você não é adorador. Não entendeu? Tem pessoas que enquanto eu estou pregando, tem pessoas que se preocupam, falam, não dá glória, não é crente, está frio. Mas só você e Deus sabe como está pegando fogo esta mensagem no teu coração. Eles estavam calados, mas eles estavam recebendo. Enquanto eu estou pregando, a mensagem está ardendo, está pegando, está contaminando, está entrando no coração de alguém. Porque a Bíblia vai dizer que naquele momento eles se depararam. Então a Bíblia diz que Jesus vai simular uma situação. Perceba que ninguém falou para Jesus, Ele está ali. Você consegue entender isso? Pastor Rogério, ninguém chegou para Jesus e disse, tem 2 discípulos indo embora. Tem 2 discípulos indo, não. A Bíblia diz que no meio do caminho, Jesus se encontrou com eles. Isso é uma palavra profética. Ele sabe o caminho que você está indo. Independentemente do caminho que você está tomando, Ele vai ao teu encontro. Não, porque tem gente que diz, se sair do caminho, Jesus deixa. Não, o mundo pode deixar, a igreja pode deixar, mas Jesus está indo ao teu encontro. Não, Ele sabe o lugar que você está, Ele sabe aonde você está pisando, Ele sabe aonde você está entrando agora, Ele sabe aonde a tua mente está indo, e Ele está dizendo, eu estou indo ao teu encontro, eu estou chegando lá, ei, eu vou contigo aonde, que é para não te perder, e para te trazer de volta. Não, eu vou contigo aonde for necessário, mas eu não te abandono. Eu vou contigo aonde eu precisar, mas as minhas mãos nunca vão sair de perto de você. Eu estou pregando. 2 discípulos frustrados saíram da presença, abandonaram, porque para você ter uma ideia que se nós olharmos geograficamente para Jerusalém e Emaús, não é tão distante, mas existem caminhos que nos levam para tão distante da presença de Deus. Existem caminhos que têm nos levado para longe. Existem caminhos que têm nos tirado da presença, da essência. Mas Jesus está dizendo, eu não perco você de vista. Eu não perco você dos caminhos, mas você sabe para onde você está indo. Eu estou indo para um lugar de descanso. Por quê? Porque aqui eu não tenho paz, aqui eu não tenho descanso, aqui eu não tenho liberdade. Mas Jesus está dizendo, se prepara, porque enquanto você está dizendo, eu estou saindo, Ele está chegando lá no teu caminho, no meio do caminho, para te buscar. Ei, eu tenho uma notícia. Eu tenho uma notícia para quem saiu do caminho. Ei, Emaús não é o lugar que Deus quer que você esteja. Jerusalém é o lugar que Ele preparou para ter um encontro contigo. Então volta depressa. Porque Jerusalém é o lugar do encontro. Os discípulos estão ouvindo. Eles estão ouvindo, o coração arde, o coração a queima, mas já é tarde. E a Bíblia diz que Ele olha para os discípulos e diz, eu vou um pouquinho mais para frente. Os discípulos olham, aqui termina o nosso caminho. Mas a Bíblia vai dizer que os discípulos olham um para o outro
e diz: o senhor vai para onde? Eu vou um pouquinho mais. Então Jesus anda um pouco mais. Um discípulo olha para o outro e diz: já é tarde, vamos recebê-lo, pelo menos esta noite, vamos colocar ele para dentro, porque pode ser perigoso. Então fizeram um convite. Jesus, ou melhor dizendo, eles não sabiam quem é, mas eles olham e diz: mestre. Por que mestre? Porque ele nos ensinou, e todo aquele que nos ensina é o mestre. Então eles olham e diz: mestre, vem ter conosco, entra para dentro, venha se deitar conosco, venha aos seus aposentos, recebo você hoje na minha casa. Só hoje, amanhã é dia, amanhã o senhor vai embora, mas venha fazer morada esta noite, é perigoso. Jesus não ia entrar, Jesus não ia se deitar, Jesus não ia se permanecer na casa. Presta atenção que isso é sério. Jesus não ia entrar, Jesus não ia dormir, Jesus não ia permanecer. Mas se eles estão convidando, Jesus, ele tem a tendência de quem convida, ele entrar. Pegou essa? Ei, Jesus não foi para entrar na casa deles, mas como eles convidaram, ele vai entrar. Eu estou pregando para uma igreja que não era o propósito da igreja convidar Jesus para dentro, era simplesmente ouvir. Mas como já é tarde, Jesus pode entrar, entra e faz morada. Mas a Bíblia diz que eles preparam um canto para Jesus, uma cama para Jesus. Só que eu creio que na tua casa é assim. Quando você recebe as visitas, antes de você convidar alguém para dentro do quarto, você prepara uma mesa para receber, não é assim? Então alguém já entendeu que os discípulos olham e dizem: eu vou preparar o espaço para receber o convidado. Só que ele não vai direto para a cama. Antes de ir para a cama, descansar, dormir, tem uma mesa preparada aqui para ele se alimentar, porque a caminhada é grande, porque nós vivemos num tempo aonde que a igreja, nós sabemos que queremos que Deus entre na casa. É uma igreja que recebe Jesus em casa por meio dos louvores, dos cânticos. É fácil receber Jesus em casa, mas a Bíblia diz que mesmo isso é cotidiano, é costume judaico. Antes de preparar a casa, eu preparo a mesa para receber, porque mesa é lugar de receber alguém. Mesa é lugar de alimentar-se, de comunhão. Então a Bíblia diz que eles recebem e preparam uma mesa. A mesa não tinha muita coisa, mas quem sabe convidar também precisa aprender a receber. Não se prepara uma casa sem antes preparar a mesa para receber o convidado. Eu não estou falando no natural, eu estou falando no espiritual. Jesus está ensinando a igreja, dizendo: se está disposto a receber ele aí hoje, antes de preparar a casa, a cama, para ele fazer morada, prepara a mesa e receba para o momento de comunhão. Isso, Jesus está convidando os discípulos. Olham e vai preparar uma mesa. A mesa não tinha muita coisa, a mesa tinha pão e tinha pão.
O que você quer dizer? A mesa não precisa de muita coisa para receber Jesus, só precisa de alguma coisa para oferecer para Ele. Tem gente que quer enfeitar muito, tem gente que quer mostrar muito, mas Jesus não está preocupado com muito, Ele está preocupado com o lugar, simplesmente para Ele ter comunhão contigo, porque a Bíblia diz que aquele que o recebe, Ele senta, Ele ceará, e não se ceia dentro do quarto, não se ceia em outro lugar senão na mesa. Está disposto a receber? Aquele que me recebe, eu cearei com Ele e Ele comigo. Ei, Jesus está convidando alguém, dizendo: prepara a mesa, porque eu vou te dar comunhão de novo. Isso é uma palavra profética para quem crê, isso é uma palavra profética para quem acredita. Deus está dizendo: prepara a mesa aí, que eu vou chegar na tua casa. Prepara um lugar de comunhão, que eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando. Prepara um lugar da comunhão. Como eu faço? Eu preciso enfeitar muito? Não, eu coloco o pão, eu coloco o pão, eu coloco o pão, e ele entra, ele entra, ele entra, ele entra. Já tem uma mão levantada ali, ele está entrando. Já tem outra mão levantada ali, ele está entrando. Já tem alguém glorificando, ele está chegando, ele está chegando, ele está chegando. Tem mesa aí, tem mesa aí. Isso, olha aí, ó, uma mão levantada. É alguém dizendo: a mesa está preparada, a mesa está preparada. Ei, 2 minutos eu entrego. Ser rápido. Vamos lá. Eles preparam. O costume diz que o convidado, ele recebe o pão. Costume judaico. Isso daqui não é foi feito porque era Jesus, não. Costume. Recebe o pão, apresenta, entrega os donos, e os donos servem. Entendeu? O costume da época era esse, judaico. O convidado, ele tem o direito de receber o pão na mão, apresentar, partir, entregar na mão dos donos, e os donos que servem. Mas a Bíblia diz que no momento do partir do pão, Jesus recebe o pão, levanta para o alto, apresenta, e quando eles abrem os olhos, eles percebem que era Jesus. Verso de número 31, e abrindo-lhe os olhos, perceberam que era Jesus, porque só Ele que corta o pão desse jeito, porque só Ele que ora desse jeito. Então um olha para o outro, e começa a dizer: eu sabia que era Ele, porque o meu coração ardia quando Ele pregava. Jesus estava pregando a todo tempo, Jesus estava com ele a todo tempo. Então a Bíblia vai dizer, põe o verso 32 para mim, e eu já encerro. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos explicava as Escrituras? 33, o texto vai dizer que imediatamente eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Não entendeu? Quando era Jesus, ele dizia: tá tarde, é perigoso, ei, fica aqui conosco. Mas quando eles perceberam que era Jesus, pode estar tarde, mas ainda dá tempo de voltar. Ei, pode estar escuro, mas ainda dá tempo de voltar. Ei, como ele
Eles sabiam o caminho, porque eles vieram de lá. Então quem um dia saiu do caminho, sabe muito bem o caminho de volta. Não, você não me entendeu. Jesus me trouxe aqui, porque alguém perdeu o caminho, porque alguém saiu dos trilhos, alguém saiu da direção. Mas Deus está dizendo: é tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Ei, o que você está querendo dizer? O resultado para um grande alinhamento é quando eu coloco o alinhamento de Deus. É quando eu me alinho nos caminhos do Senhor. E eu volto. E eu volto. E eu volto. E eu volto. Ei, é tempo de voltar. É tempo de voltar. Alguém parou no meio do caminho. Algum murmurador parou no meio do caminho. Mas Jesus está dizendo: volta, 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 volta. Ainda dá tempo. Está escuro. Ei, está frio. Estou cansado. Mas volta. Eu sei até o caminho, mas eu não tenho força. Ei, mas quem partiu o pão olhou para mim e disse: volta. Ei, mas quem orou, ei, olhou para mim e disse: volta. Mas a circunstância não, volta. Se coloca de pé, se coloca de pé. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Jesus está olhando para alguém e está dizendo: é tempo de voltar. Jesus está olhando para alguém e está dizendo: volta. O texto diz que naquela noite os discípulos estavam dizendo: não tem mais jeito. O segredo é partir. O segredo era ir embora. Mas Jesus me trouxe aqui dizendo que Ele vai no caminho. Jesus não dormiu. Jesus não usou o quarto. Jesus só foi lá para buscá-los e dizer que Emaús não é o lugar que você pode estar. Eu vou terminar agora. Esses mesmos discípulos voltaram, e quando eles voltam, Pastor Maurício, eles chegam e falam aos discípulos: verdadeiramente, Ele está vivo, porque nós vimos Ele. Verdadeiramente, Ele apareceu para nós. Os outros perguntam: mas como você sabe? E eles começam a contar a trajetória, dizendo: nós estávamos desistindo, nós estávamos parando, nós estávamos frustrados, mas no caminho da frustração Ele encontrou conosco. No caminho da tristeza Ele encontrou conosco, e no meio do caminho Ele olhou para nós e disse: as Escrituras, e quando Ele pregava ardia nosso coração. Mas o pior não foi isso, não, porque quando nós colocamos Ele para dentro, então Deus não se apresenta de fora, Ele se apresenta dentro.
Ei, quando eu coloquei ele para dentro, ele manifestou a sua glória. Sabe por que muitas das vezes eu e você não sentimos nada? Porque nós queremos Deus do lado de fora. O Senhor faz aí e eu recebo aqui. Ei, o Senhor cura aqui e eu recebo aqui. Isso é querer Deus do lado de fora. Mas Deus está olhando e está dizendo: eu quero fazer morada, eu quero entrar. Mas pregador, você disse que Jesus entrou, mas ele não ficou. Ei, por causa de você, Jesus vai aonde for necessário. Ei, não para permanecer, ele vai lá no mundo. Sim, por causa de você, ele entra numa biqueira. Por causa de você, ele entra num bar. Ele entra aonde o homem não quer ir. Ele vai, mas ele não fica, porque ele só tem um objetivo: dizer: filho, esse lugar não te pertence mais. Esse lugar não é para você mais. Esse lugar não é para você mais. Ixi, ele está olhando para alguém e está dizendo: ei, volta enquanto é tempo. Porque esse lugar que você está indo não é aonde Deus quer. Esse lugar aonde você está pisando não é onde Deus escolheu para você. Volta depressa, porque a resposta, enquanto o ministério de louvor vai adorando, eu queria que você fechasse os seus olhos, porque ele está te convidando. Ei, ele está dizendo: volta, porque em Jerusalém tem promessa. És adorado.